Salmo 139. Enquanto eu estiver pregando, a mão do Senhor estará, como já está, operando. Então pode ser que você receba a cura durante a mensagem, não é? Como disse a missionária Luísa, pode ser agora, né, missionária Luísa? Não precisa esperar o final. Glória a Deus. Pode ser agora, a qualquer instante. Aquele osso pode voltar a funcionar, aquele nervo pode voltar a funcionar, aquele ouvido pode voltar a ouvir. As coisas vão acontecer. Glória a Deus. Você vai entender. Salmo de número 139, eu quero ler com você o versículo de número 13. Por favor. Salmo 139, verso 13. Glória a Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu vou ler novamente o versículo de número 16, tá bom? Eu gosto muito desta versão que eu estou usando aqui, NVI. Olha como ela expressa estas verdades. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu vou juntar a minha versão com a versão Almeida, acho que corrigida, que diz assim, a minha versão no início diz assim, os teus olhos viram o meu embrião. A versão Almeida, na parte B do versículo, vai dizer, e todos os dias o Senhor ia escrevendo a minha história. Tome o seu assento, por gentileza, e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu preciso ler outro texto com você. Meus irmãos, eu não sou palestrante de autoajuda, coaching, para ministrações de palestras de autoajuda. Não sou. E também esta tarde gostaria de não ser confundido com alguém que veio aqui para fazer carinho no seu ego. Dizer para você que você é a pedra da coroa de Deus. Eu não vim aqui com esse objetivo. Mas eu tenho uma verdade que precisa ser lembrada para algumas pessoas aqui esta tarde. Por isso que eu disse no início que eu tinha uma mensagem muito específica. Um pouco mais cedo, o Senhor me falou sobre esse texto. Eu venho orando sobre estar aqui, sobre o que falar. Eu quero que você, acho que dá para me acompanhar aqui em cima, vocês não precisam buscar talvez, ou querem ler. Atos capítulo de número 17, o versículo 26. Diz que o Senhor Deus, a partir de um só homem,
fez todos os povos para povoar, para encher a terra. E ali diz que, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que essas pessoas deveriam habitar. Vamos no verso 27, por gentileza. Deus fez isso para que as pessoas, para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele, o Senhor, não esteja longe de nós. Através de um homem, Deus criou todos os povos. E Deus foi separando e criando nações. Deus foi criando culturas diferentes. Então, eu entendo que Deus tem um propósito para aquelas pessoas que nasceram na Índia e que são indianos. E Deus fez isso. As pessoas que nasceram no Congo, que nasceram na Etiópia, na Venezuela, nos Estados Unidos, em algum país da Europa, no Brasil. O Senhor Deus, Ele ainda está. Desculpa usar a expressão ainda, não é porque Ele poderá não estar. É só para fazer você entender que Ele está no controle. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é incomparável. Não existe outro Deus além do Senhor. Ele governa. Ele é o El Shaddai, o Criador de todas as coisas. Mas Ele também as sustenta. Esse é o nosso Deus, é o seu Senhor. Aliás, esse não é só o Deus dos crentes, Ele é o Deus de toda a humanidade. Mesmo que exista muitas pessoas que não o reconhecem, que não querem reconhecê-lo, que até dizem que ele não existe, até para este que afirma que ele não existe, ele existe, e ele é Deus sobre esta pessoa que diz que ele não existe. Então ele é sim para o enfermo o Senhor que sara, o Jeová Rafá. Ele é para o necessitado o Jeová Jirê, o Senhor que provê. Não são apenas frases de efeito. É verdade, a palavra de Deus é verdade. Ela é viva, ela é poderosa e ela nos revela esse Deus maravilhoso. Entendendo que Deus, afirmando que Deus é esse Deus que de um fez todos os povos, na linguagem de hoje diz, e colocou eles nos seus lugares, e estabeleceu limites para que eles não saíssem de lá. Deus planta pessoas onde Ele quer, onde Ele precisa plantá-las. Deus planta pessoas em determinadas regiões, em determinadas cidades. Deus está me usando para lhe dar respostas aqui esta tarde. Deus planta pessoas em empresas. Ele planta pessoas em ruas. O Senhor planta pessoas em famílias. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou falando esta noite, esta tarde, de você.
Eu estou afirmando, Deus planejou você nos corredores da eternidade, segundo esse texto que nós lemos no Salmo 139, no versículo de número 16. Ele escolheu você quando você era só um embrião e determinou onde você seria, em que cidade, em que época, em que família, em que circunstâncias, em tais condições em que você nasceu e sustentou você até aqui. Por isso, Ebenezer, aleluia, aleluia, ele tem sido a sua pedra de ajuda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É infantilidade, é meninice dizer ele me abandonou, ele não se importa comigo, ele não quer saber de mim. Isso é birra de menino, de criança, na maturidade que recebemos do Espírito Santo, porque João disse, vós tendes a unção do Santo e sabeis de todas as coisas. Então, eu sei, você sabe, porque o Espírito de Deus comunica com o Espírito do homem, fala, brada na sua, troveja na sua consciência, de que você nunca foi abandonado, de que Ele sempre esteve com você, de que Ele nunca saiu de perto de mim. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi você. Deus já conhece esse problema que você tem apresentado, e Ele já sabia que você ia chegar neste estado, nesse estágio, nesta situação. Deus já sabia que você ia fazer escolhas erradas. Deus já sabia que mesmo avisando, mesmo aconselhando, mesmo lhe alertando, você ia tomar decisões erradas. Como esse Deus é amoroso, como Ele é grandioso, como Ele nos cerca. O salmista diz que Ele nos cerca por trás e por diante. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tantas pressões e preocupações. E eu preciso lhe dizer uma coisa aqui esta tarde. Eu quero ler Salmo de número 68, por favor, por gentileza, Salmo 68, verso 5. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo está me dizendo aqui, e Ele está falando com algumas pessoas, Ele está me dizendo que eu estou delineando, perfilando a vida
de algumas pessoas aqui esta tarde. Então, escute bem o que o Senhor está falando com você. Ele diz aqui no Salmo 68, verso 5: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. A parte A do texto diz: Pai para os órfãos. Você já se deu conta da sua paternidade? Já se deu conta da sua paternidade? Nós não temos tanto tempo esta tarde, porque para falar sobre esse assunto nós teríamos que ter pelo menos uns 3 dias, para começar e terminar. Mas você já se deu conta da sua paternidade? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Senhor falou comigo para ler esses textos aqui que eu separei para ler com você, o Senhor pediu que eu contasse um fato a vocês. E eu vou contar a vocês. Queridos, eu sou o fruto de um aborto que não aconteceu. Eu estou trazendo esse breve relato, testemunho do final para o começo. Eu sou o fruto de um aborto que não aconteceu. A minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, ela tinha 13 para 14 anos de idade. Hoje ela tem 59 anos de idade. Ela tinha de 13 para 14 anos. E um dia eu posso falar com vocês todo o ocorrido. Mas eu preciso dizer a vocês de maneira muito específica sobre essa paternidade, que muitas vezes nós não nos damos conta de que está sobre nós. Os favores de Deus, os cuidados do Senhor, e de como nós reclamamos, e de como nós desconfiamos, e de como nós não acreditamos nos seus cuidados. E quando ela ficou grávida, a minha avó, que já faleceu e muito nova, a minha avó expulsou ela. E um homem, esse homem pegou a minha mãe e levou para um quarto. E alugou um quarto, colocou ela nesse quarto. A minha mãe ia fazer 14 anos de idade. E ele mudou os documentos dela, fez lá mexeu os pauzinhos lá, com o poder que ele tinha, com os conhecimentos que ele tinha, fez uma nova identidade para ela, para maior idade, e arrumou um lugar para ela me abortar, e deu dinheiro para ela, e disse: você vai em tal endereço, e vai abortar essa criança. Você é muito novinha, você precisa abortar essa criança porque eu vou cuidar de você. Você tem que trabalhar, estudar, você não tem condições de criar esta criança. Para um ser humano decaído, no pecado, sem Deus, parece que a intenção até era boa. Parece. Porque eu nunca conheci meu pai. Esse homem também já morreu, já faleceu. E quando faleceu crente. Nos últimos anos da vida dele, ele entregou a vida dele para Jesus e faleceu crente, graças a Deus. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz é capaz de perdoar qualquer pecado, qualquer iniquidade, qualquer mal. A cruz, a mensagem da cruz é capaz de
limpar, de purificar, de remir qualquer mal. E fez isso na vida desse homem. E ele fez isso com várias meninas, naquela região onde ele morava. Porque várias moças praticaram aborto naquela época. Quando a minha mãe saiu para ir abortar, ela levou o dinheiro e foi para a casa dessa pessoa para fazer o aborto. E a minha avó, ela era índia, fazia trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, que os índios fazem, aquelas coisas. E quando ela estava deitada lá, se preparando, sendo preparada para o aborto, a minha mãe conta que apareceu um rosto no quarto e falou para ela assim: você não pode tirar a vida dessa criança. Você não pode tirar a vida dessa criança. Falou com ela 3 vezes. A minha mãe achou que era um espírito daquele que a minha avó índia invocava. Ela pegou as coisas dela e saiu correndo de dentro do quarto e foi embora. Passou numa cidadezinha e o dinheiro do aborto ela comprou todo o meu enxoval. Voltou para o quartinho dela e esse homem chegou e disse: mas eu falei para você abortar essa criança. Ela disse: não, eu ouvi uma voz, apareceu um rosto no quarto e eu não tive coragem, eu fiquei com medo e saí correndo de lá e eu não vou matar o meu filho. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu nunca conheci meu pai. Nunca conheci o meu pai. Eu nunca senti o cheiro do meu pai. Eu nunca ouvi a voz do meu pai. Meu pai nunca me pegou no colo. Eu nunca levei um tapa, uma cintada, um puxão de orelha. Meu pai nunca me colocou de castigo. Então eu não sei o que é ter um pai. Mas o Salmo de número 68 diz que ele é pai dos órfãos. O Salmo de número 39 diz que quando eu era um embrião, ele estava escrevendo a minha história. O Salmo 139 diz que quando os meus ossos ainda não existiam, ele estava me assistindo e me entretecendo no ventre da minha mãe. Gálatas capítulo 1, verso 15, Paulo diz: o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. Provérbios diz que o quinhão do órfão, a recompensa do órfão, a fazenda do órfão é o Senhor quem guarda. Então, eu sempre tive o pai dos órfãos, a minha retaguarda e a minha frente. Eu sempre tive o pai dos órfãos levantando comigo e dormindo comigo. Eu sempre tive o pai dos órfãos nos momentos mais alegres e nos momentos mais difíceis. Por que é que eu estou dizendo isso para você? Dizendo para você que o seu pai nunca te abandonou, que o seu pai sempre está com você. Eu nunca senti o cheiro do meu pai biológico, mas eu sinto o perfume do meu pai. Meu pai biológico nunca me pegou no colo, mas eu sinto o colo e o carinho e o afago do meu pai. O seu pai cuida de você muito bem. Foi ele quem fez os meus rins. Foi ele quem fez o seu coração. Foi ele quem entreteceu o seu intestino. Foi ele quem fez o seu fígado.
É Ele quem tem cuidado de você, quem tem te dado comida, quem tem feito você respirar todos esses anos. Ele tem sido presente na sua vida. Aleluia! Aleluia! O filho mais velho viveu com o pai, na fazenda do pai, na casa do pai, na sombra do pai, com o tesouro do pai, e nunca desfrutou de nada. O filho mais novo, mesmo depois de ter feito tantas coisas erradas, desfrutou do perdão, desfrutou do amor, desfrutou da casa, desfrutou da fazenda, desfrutou do gado, desfrutou do ouro, desfrutou do abraço, desfrutou do beijo. O que é que você está esperando para se levantar e sair correndo e pular no pescoço do seu pai e dizer: Pai, eu pequei e eu preciso de uma nova chance. Alguém precisa ouvir aqui esta tarde: a porta da graça nunca fechou, Ele sempre esteve, Ele está todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, ao anoitecer, na madrugada, Ele está de braços abertos, olhando para ver, esperando, ansiando, desejoso de vê-lo chegando, de vê-lo chegar, de ver você ficar em pé e dizer: eu preciso voltar, eu preciso me entregar a Ele, eu preciso voltar para casa. Aleluia, aleluia. Oh, Ndaranda e a Sérquia, fique de pé, por favor. Que mundiai que revassou, Neramanho cubider que as que rebiaçai. Viva o poder da palavra nesta tarde. O seu pai é médico dos médicos, meu pai é médico dos médicos, meu pai é advogado dos advogados, meu pai, ele é juiz, meu pai, ele é dono do ouro, meu pai, Ele é Senhor, Ele manda em tudo, Ele faz e desfaz. Oh, darais, querabará, Sérquia. Dei cobiher que andasse quebia. Levante as mãos, pula no pescoço do papai, abre os braços e se joga no pescoço do papai. Isso. Qual é o seu problema? Chama ele de Jeová Jirê, chama ele. Qual é o seu problema? Diz para ele: meu pai, eu pequei, eu errei, eu escolhi errado, eu tomei a escolha errada, o caminho errado, a decisão errada, e hoje eu estou aqui. Eu preciso de uma nova chance, eu preciso de uma nova oportunidade. Meu pai, diz para ele: pai, está doendo do lado esquerdo. Diz para ele: pai, as minhas veias não estão funcionando, pai. Diz para ele: o coração fica dando taquicardia, pai. Pai, foi o Senhor quem me entreteceu no ventre da minha mãe, foi o Senhor quem fez as minhas células, pai. Ah, papai. Oh, quando o filho pródigo vinha chegando, ele viu o pai e correu e se jogou, pulou, abraçou, beijou, chorou.
O que é que você está esperando? Ele vem cuidando de você desde o ventre da sua mamãe. É verdade, eu sei como, por causa própria, eu sei como foi difícil, eu sei como o processo é doloroso, mas Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Da calabanda castorecais quebe a cerquia, terabachore calabiaçai. Já ouviu, filho meu? Já ouviu ele falar aí, filha minha? Oh! Ele é Senhor, Ele te sustenta, Ele te guarda, aleluia. Eu quero orar agora com você, eu quero orar com você, eu quero orar com você, aleluia, aleluia. Eu vou orar com você, o papai está fazendo, Ele está fazendo, aleluia, oh aleluia. Antes de eu orar, deixe eu perguntar: tem alguém aqui esta tarde que precisa fazer uma aliança com o papai? Vem aqui, eu quero orar por você, vem cá. Você que precisa fazer uma aliança com o papai, vem aqui, eu quero orar com você. Alguém que está pedindo uma segunda chance, uma outra oportunidade. Tem mais alguém? Alguém que orou dizendo: Senhor, eu sei que eu escolhi errado, eu sei que eu tomei a decisão errada. Vem, eu quero orar com você, vem. O papai não fecha a porta da graça. Vem. Ele é Deus de outra oportunidade, Ele é Deus de outra chance. Ele é tardio em irar, Ele é pronto em perdoar. Vem. Vem desfrutar do afago dEle, vem desfrutar do abraço dEle, do perdão dEle. Oh, Rabai, Calaba, Chore, Calabiaçai. Vem, aleluia, oh, aleluia. Vem, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, antes de nós orarmos, olha para cá um instantinho. Você consegue imaginar aborto, mais outro aborto, mais outro aborto, mais outro aborto, mais outro aborto. Dona fulana, essa não, esse não. Esse não. Quando eu fiquei sabendo disso, irmãos, eu já sabia da minha história, mas eu não sabia do tamanho do livramento, da fila de crianças sendo levadas para a matança. E quando chegou a minha vez, um rosto apareceu para ela, ela achou que era um espírito mau, e o rosto disse para ela: esse não. Aleluia. Que Pai maravilhoso. Oh, aleluia. Oh, como Ele te ama, como Ele preza você. Aleluia. Eu vou orar por essas pessoas que vieram à frente, mas eu quero orar por milagre também, porque o papai, Ele sabe fazer tudo voltar a funcionar. Ah, Senhor, nós levantamos agora as nossas mãos, debaixo da autoridade da Tua palavra, debaixo
debaixo da verdade do Senhor, debaixo da autoridade do teu nome. E nós reconhecemos a tua paternidade, nós reconhecemos que tu és o meu Pai, que tu és o nosso Pai, que tu és o nosso papai querido. E esta tarde, Pai, nós queremos desfrutar desta paternidade, reconhecer esta paternidade e nos entregarmos a esta paternidade. Senhor, nós nos entregamos agora a esta paternidade. Nós nos lançamos nos teus braços, papai. E nós queremos uma outra chance, uma outra oportunidade. O teu perdão, nós precisamos do teu perdão. E agora, papai, nós precisamos, meu Pai, da restituição, papai. Alguém aqui esta tarde precisa que aquilo que não funciona mais volte a funcionar. Queromuniaia candurrimia serabaia kevia sai. Queramandurabaraia serquia. Aquilo que não funcionava mais volte a funcionar agora, em o nome de Jesus. Toda a disfunção no seu corpo, no seu organismo, agora volte ao normal. No sistema sanguíneo, no sistema respiratório, agora em nome de Jesus, no sistema digestivo, sistema cardiovascular, volte a funcionar agora, em nome de Jesus. Volte a funcionar agora os seus rins, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, receba o seu milagre, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus.